Avó revela segredo chocante. Mãe escondeu filhos em porão escuro para escapar do pai. Aos 75 anos, Ivana carregava as cicatrizes de sua infância como marcas de guerra. A vida não foi gentil com ela, nem com sua mãe, Lourdes. A casa em que cresceu tinha um porão, um cômodo escuro, abafado e empoeirado, um lugar que despertava uma curiosidade doentia. A mesa da sala de jantar era cercada de histórias antigas e risos abafados. Os cheiros da comida da avó sempre remetiam a um lar quente, mas as memórias não eram apenas de carinho. Era ali, entre a crosta de queijo do pão e o cremoso aroma do café, que Ivana se lembrava da dor de sua mãe. Lourdes sempre era uma figura silenciosa. A sombra de seu pai, um homem brutal e alcoolista, pesava sobre todas. Ivana muitas vezes sentiu um nó na garganta ao ver a expressão de sua mãe. Ansiedade e dor em um abraço apertado. Você não entende, Ivana. Enquanto os sinos da igreja badalavam longe, um cheiro forte de bebida impregnava o ar. O barulho do pai caminhando descontroladamente se aproximava. Ivana e suas irmãs se agacharam no porão. O coração batia como um tambor, batidas rápidas e frenéticas. Em uma fração de segundos, Lourdes finalmente decidiu. Estava decidido. Era hora de fugir. Com mãos trêmulas, costurou roupas, juntou os poucos pertences e sussurrou para suas filhas. É agora! É para a liberdade! A urgência nas palavras foi sublime. Ali, no claustrofóbico espaço daquela escuridão, as meninas sentiram uma mistura de medo e esperança. O cheiro a mofo do porão, no entanto, se misturava à adrenalina. Estava prestes a acontecer algo grande. Agora, anos depois, Ivana se encontrava diante da velha colcha da avó, desgastada e marrom, que guardava mais que apenas costuras. Eram segredos, histórias. A colcha tinha visto noites difíceis e risos compartilhados. Mas que significava agora? Era uma herança ou um fardo? A voz de Lourdes ressoava em sua mente. Alguns segredos devem permanecer enterrados. Essas palavras a atormentavam à noite, enquanto ela tentava entender o que fazer com a verdade que precisava ser contada. A memória a paralisava. A ideia de que a imagem heróica de sua mãe poderia ser desmantelada estava se tornando insuportável. E se Lourdes não fosse apenas a heroína de sua história, mas também uma mulher que fez escolhas difíceis e dolorosas? O passado, antes glorificado, lentamente se tornava uma sombra ao seu redor, e havia o que ainda não tinha sido revelado. Um último segredo que estava se aproximando. Aquelas cartas antigas na caixa debaixo da cama da avó podiam guardar a resposta. Ivana hesitou. Deveria abrir essa caixa e encarar o passado destroçado? Ou deveria deixar aqueles segredos onde estavam, enterrados e esquecidos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ivana hesitou diante da caixa empoeirada debaixo da cama. O coração disparava, como se a caixa estivesse viva, pulsando com segredos não contidos. Um frio na barriga a fez hesitar por um momento. E se eu descobrir algo que não quero saber? Pensou. Mas a curiosidade era maior. Com um movimento decidido, ergueu a tampa. E uma nuvem de poeira subiu, como se o tempo tivesse se aproveitado daquela abertura para sussurrar verdades esquecidas. Dentro havia cartas enroladas, fotos amareladas e um pequeno diário. O cheiro de papel antigo misturou-se com a umidade do porão. Ivana puxou uma carta. A letra de Lourdes era inconfundível, mas ao ler as primeiras linhas, o que começou como um estudo de rotina rapidamente se transformou em algo mais sombrio. Meu querido Carlos, começava. O nome fez Ivana arrepiar. Carlos? Ela nunca tinha ouvido falar de um Carlos. As palavras seguintes revelavam um amor ardente, mas escondido. Eu me lembro de quando você partiu. A dor foi tão intensa que eu mal conseguia respirar. Segurei-me firme, pensando nas meninas, mas você sabe que não posso esquecê-lo. Ivana sentiu a pressão no peito aumentar. Quem era Carlos? E por que sua mãe escrevera a ele como se ele fosse mais do que um simples amigo? Sua mente girava. Sabia que sua mãe havia sofrido nas mãos de um homem violento, mas sabia também que a coragem de Lourdes em lidar com os dias sombrios era uma parte central da sua história. Esse Carlos, no entanto, parecia ser uma grande parte de uma vida que Ivana nunca conhecera. O que mais ela não sabia? Com a respiração entrecortada, puxou mais cartas. A cada uma, o panorama ficava mais confuso. Conversa sobre encontros secretos, promessas de uma vida juntos. Tudo isso na sua cara, como se Lourdes tivesse pulsado sua história em tinta. Ivana não percebeu quando a lágrima escorreu pelo seu rosto até sentir o gosto salgado nos lábios. O amor que deveria ter dado força a Lourdes parecia, na verdade, ter trazido uma carga de culpa. Uma sombra que tudo consumia. Mas eu não pude, Lourdes escreveu em um tom desesperado em uma das cartas. Não pude deixar o pai das meninas. Aquele homem, com suas mãos pesadas. Ele me destruiria se soubesse da verdade. A revelação esmagou Ivana, sua mãe. A mulher forte e heróica que sempre viu. Tinha um lado confortável e um lado sufocado pela dor. O nó na garganta se tornava mais apertado. Então, um barulho a fez parar abruptamente. O som da porta do porão rangendo fez seu coração parar. Ivana? A voz era familiar, mas a urgência na entonação a fez gelar. Era a irmã dela, Clara, que já estava chamando em uma atmosfera de pavor. Eu estou aqui! Gritou Ivana, tentando esconder a agitação na voz. Mas o que Clara trouxe era mais devastador que qualquer carta. O rosto dela estava pálido e o olhar era de alguém que havia descoberto algo que mudaria tudo. Eu ouvi a avó falar com um homem naquele dia. Você lembra? Clara sussurrou, olhos arregalados. Ele está de volta. Ele não foi embora, Ivana. O nome de nosso pai não era Carlos. Ele era o Ricardo. A revelação bateu como uma tempestade. O que isso significava? Tudo o que pensavam ver era uma meia-verdade. A cumplicidade, o silenciamento. Agora, não era só sobre a mãe.
Era uma sombra maior, uma história não contada que paralisava a vida que conheciam. Ivana levou a mão à boca, o choque a sufocava. Precisamos saber mais, precisamos entender. Clara afirmou, sua determinação tão palpável quanto o medo. Mas aquilo era só o começo de algo mais profundo e obscuro. O ciclo de tristezas e silêncios estava prestes a ser rompido, mas Ivana não sabia se a verdade seria um alívio ou uma maldição. Aquelas cartas eram a chave para algo muito maior, e ainda assim, a liberdade poderia doer mais que a prisão. O passado nunca foi tão presentemente ameaçador, e a única certeza que tinha era que tudo mudaria novamente. O pânico tomou conta de Ivana enquanto a voz de Clara ecoava na escuridão do porão. Ricardo! O nome soou como uma bomba, desmoronando o que restava da normalidade. O passado se despediu da dor e se tornou um turbilhão de confusão, revelando algo mais profundo e inquietante do que imaginavam. Não pode ser, pensou Ivana, o coração martelando no peito. Ricardo? O pai? Como assim? Clara, com os olhos arregalados, ainda tremia. Ele sempre esteve presente, Ivana. Às vezes ouvia nossa avó murmurando o nome, mas nunca pensei que fosse o nome desse homem. Suas mãos sussurravam nervosamente pela mesa, tateando a velha colcha que envolvia histórias tão pesadas. Mas e as cartas? E o Carlos? Tudo isso não faz sentido? Ivana respondeu, lutando para conectar as partes. O silêncio se instalou entre as irmãs, um abismo de incertezas. Clara tomou fôlego e, em um sussurro quase inaudível, completou: "E se não fosse só isso? O que você acharia se eu dissesse que às vezes via algo que não deveria? Algo que poderia mudar tudo?" A respiração de Ivana se acelerou. O que mais Clara tinha visto? Um arrepio percorreu sua espinha. Um medo e uma curiosidade misturados. "O que você quer dizer? O que mais você sabe?" Clara hesitou, como se as palavras fossem uma barreira difícil de cruzar. Certa vez, vi a avó em uma conversa. Um homem que parecia diferente. Ele não era só um amigo, Ivana. Havia algo a mais. Ivana a encarou, buscando um senso de verdade em seu olhar. "O que você está dizendo, Clara? Isso não faz sentido." "Não faz, eu sei. Mas e se o Carlos não fosse apenas um amor perdido? E se Ricardo e Carlos fossem a mesma pessoa? Um segredo de família que a avó levou consigo para o túmulo?" A voz de Clara tremia, a revelação tornando-se uma sombra densa. O ar parecia pesado. E Ivana se perguntou do que mais sua mãe tinha se escondido. Aquela caixa, as cartas, elas podem ter mais segredos do que imaginamos. Seu pensamento começou a girar, enquanto um outro elemento se tornava ferozmente presente. Foi quando um livro antigo, empoleirado em uma prateleira ao lado, caiu com um estrondo. O som reverberou por todo o porão, como se algum espírito tivesse acordado. Ivana e Clara se entreolharam. O pânico era palpável. "O que foi isso?" Clara perguntou, olhando por cima do ombro. "Vamos investigar", Ivana decidiu, a determinação se sobrepondo ao medo. Passando pelo lugar onde a caixa estava, a necessidade de entender a verdade era mais forte. Elas se aproximaram do livro caído e, ao abri-lo, as páginas desbotadas revelaram algo devastador. Fotos,
retratos de uma mulher que estavam muito além do esperado. Ela não faz parte de nossa história, Clara murmurou, seus olhos arregalados. A imagem da mulher era familiar. Ivana não sabia o porquê, mas aquela mulher tinha um olhar que a penetrava. Clara reconheceu primeiro. Esta mulher está com a avó no verso, de braços dados. Ivana pegou a página. Enquanto a visão se tornava embaçada e uma onda de confusão batia em sua cabeça. A avó, Lourdes, sorrindo ao lado de um homem. O nome Carlos estava rabiscado embaixo da imagem. O que isso significava? As peças começaram a se encaixar, mas a imagem distorcida deixava tudo ainda mais confuso. A avó não tinha apenas um passado sombrio. O retrato desmoronava as narrativas que elas vestiam sobre sua família. Havia mais alianças entre os nomes, entre os silêncios. O que a avó escondeu? Qual era o verdadeiro segredo? E se o verdadeiro nome de nossa mãe fosse o de Carlos? E se a avó tivesse que lutar não só contra as dores de um marido violento, mas também com seu amor proibido? Clara aparentemente pensou na mesma ideia aterrorizante. O passado que pareciam saber sobre a avó estava em ruínas, como um castelo de cartas. E então o telefone vibrou em cima da velha mesa. O som cortou o silêncio e fez Ivana pular. Clara, confusa, atendeu, o olhar misto de expectativa e medo. Uma voz desconhecida do outro lado. Ao que tudo indicava, o chamado era de alguém do passado. Um nome, um aviso, uma nova confirmação que chegava direto ao coração de sua história. Ivana sentiu o sangue correr de seu rosto. O que a próxima chamada traria? A verdade dos segredos escondidos poderia ser ainda mais sombrio do que se poderia imaginar. E à medida que olhava para aquelas fotos reveladoras, uma nova tempestade de perguntas surgia. Quem eram realmente os seus pais? Que sentimentos, que amores, que dores se entrelaçavam em sua história? E, o mais importante, conseguiria suportar a verdade que estava prestes a ser desenterrada? O pânico tomou conta de Ivana enquanto a voz de Clara ecoava na escuridão do porão. Ricardo! O nome soou como uma bomba, desmoronando o que restava da normalidade. O passado agora se despedia da dor e se transformava em um turbilhão de confusão. Não pode ser, pensou Ivana, o coração martelando no peito. Ricardo? O pai? Como assim? Clara, com os olhos arregalados, ainda tremia. Ele sempre esteve presente, Ivana. Às vezes ouvia nossa avó murmurando o nome, mas nunca pensei que fosse do homem. Suas mãos se premiam enquanto ela segurava a velha colcha que cobria a mesa. Mas, e as cartas? E o Carlos? Tudo isso não faz sentido. Ivana respondeu, lutando para conectar as partes. O silêncio se instalou entre as irmãs. Um abismo de incertezas. Clara tomou fôlego e, em um sussurro, completou. E se não fosse só isso? O que você acharia se eu dissesse que, às vezes, via algo que não deveria? Algo que poderia mudar tudo? O coração de Ivana se acelerou. O que mais Clara tinha visto? Um arrepio percorreu sua espinha, medo e curiosidade misturados. O que você quer dizer? O que mais você sabe? Certa vez vi a avó em uma conversa. Um homem que parecia diferente. Ele não era só um amigo, Ivana. Havia algo a mais. A voz de Clara estava tão baixa que parecia quase um segredinho perdido entre as sombras do porão. Ivana encarou, buscando um sentido no olhar da irmã.
O que você está dizendo? Clara? Isso não é possível! Não é? E se o Carlos não fosse apenas um amor perdido? E se Ricardo e Carlos fossem a mesma pessoa? Um segredo de família que nossa avó levou consigo para a tumba? A voz de Clara tremia, a revelação começando a se estabelecer como uma sombra densa sobre elas. O ar parecia pesado e Ivana se questionou do que mais sua mãe tinha se escondido. Aquela caixa, as cartas, elas podem ter mais segredos do que imaginamos, pensou alto, enquanto sua mente começava a dar voltas. Foi então que um livro antigo, empoleirado em uma prateleira ao lado, caiu com um estrondo. Ivana e Clara pularam. O som reverberou por todo o porão, como se um espírito tivesse despertado. O que foi isso? Clara perguntou, olhando para o lugar onde o livro havia caído. Deixa eu ver. Ivana decidiu, a adrenalina pulsando em suas veias. Elas se aproximaram do livro caído. Ao abri-lo, as páginas desbotadas revelaram fotografias de uma mulher ao lado de Lourdes. O que era aquilo? A avó com um homem que não reconheciam. O nome Carlos estava rabiscado embaixo da imagem. Eva, Ivana sussurrou. O nome escapou de seus lábios, misturado a um choque visceral. Eva era a verdadeira irmã da avó. Sempre achei que ela morreu jovem, mas... Clara soltou um grito incontrolável, fazendo ecoar no porão. Parando baluns. Spark Habibo. Maravilhoso! Ela saiu incontrolável. Embaixo. O que era aquilo? A avó com um homem que não reconheciam. O nome Carlos estava rabiscado embaixo da imagem. O episódio se... Ivana, isso não pode ser verdade! Não pode ser! A imagem da mulher tinha um olhar que penetrava em seu ser. O que isso significava? As peças começaram a se encaixar, mas a imagem distorcida deixava tudo ainda mais confuso. A avó não tinha apenas um passado sombrio. O que mais a avó escondeu? Qual era o verdadeiro segredo dela? Ivana questionou, sentindo uma frustração crescente. E então o telefone vibrou em cima da mesa, quebrando a tensão no ar. O som cortou o silêncio e fez Ivana pular. Clara, confusa, atendeu, o olhar misto de expectativa e medo. Ela ouviu a voz do outro lado e seu rosto empalideceu. É um homem, direto do passado. Ele disse ser um primo que nunca conhecemos. O nome dele é Ricardo. Clara desabafou e o sangue de Ivana gelou. Era o mesmo nome que acabaram de descobrir. Ivana se sentiu tonta. O que mais estava prestes a ser revelado? Os segredos que estavam guardados pareciam ter vida. Ela desejava voltar no tempo, perguntar mais, mas agora era tarde demais. O passado estava voltando com um fardo ainda maior. O que isso significava para elas? O que mais estavam prestes a descobrir? No fundo do seu ser, uma pergunta a incomodava. As cartas eram a chave. Mas que porta elas abriram? E à medida que olhava para aquelas fotos reveladoras, um novo pensamento surgia. Quem era realmente a mulher que todos chamavam de avó? O pânico tomou conta de Ivana, enquanto a voz de Clara recitava aquela nova revelação. Ricardo! Como assim? Clara parecia à beira de um colapso. Ele sempre esteve presente, Ivana. Eu ouvia nossas tias sussurrarem o nome, mas nunca pensei que fosse do homem que... As palavras escapavam de seus lábios, um turbilhão de confusão. Mas e as cartas? E o Carlos?
O que tudo isso significa? Ivana indagou, desejando desesperadamente conectar as peças que dançavam sobre a mesa, como sombras de um passado aterrorizante. Um silêncio pesado caiu sobre elas, o tipo de silêncio que diz mais do que palavras. O fôlego de Ivana ficou preso na garganta. Clara tomou um ar profundo e, com um olhar quase aterrorizado, completou. E se não fosse só isso? E se tudo se ligasse ao que nossas tias realmente pensam que aconteceu naquele dia? Aquele dia em que o avô desapareceu? A menção ao avô deixou Ivana trêmula. O que você está sugerindo, Clara? Ela sussurrou. Você sabe que nossa família fala disso como se fosse uma lenda. Mas Clara não hesitou. E se o Ricardo não fosse apenas o nosso pai? E se ele tivesse algum tipo de ligação com o que aconteceu com o avô? Ou pior, Ivana, e se ele estivesse envolvido em algo muito mais sombrio? O ar começava a ficar rarefeito. Ivana estava atingida. Uma sacudida de realizamentos pulava na sua mente, enquanto ela olhava para a caixa coberta de poeira e as cartas que a avó julgou necessário esconder. O peso da revelação aumentava e a dor começava a apertar seu peito. No impulso, puxou uma carta novamente. Por que nossa mãe nunca falou sobre ele? E o Carlos? A avó sempre falou dele como alguém perdido. Alguém que nunca existiu. Então, como se tudo estivesse se alinhando em uma sinfonia de desgraça, Clara acrescentou. E se Carlos fosse um nome que a avó usou para se proteger? Se escondesse algo muito mais traumático que preferiu levar para o túmulo? O olhar de Ivana se iluminou e ofuscou. Traumático? Como? Clara, tudo isso pode ser verdade, mas precisamos de respostas. O pânico e a dúvida misturavam-se na sua mente. Logo, algo chamou sua atenção. O livro antigo ainda aberto na mesa. Algumas páginas esvoaçando. Leia! Deve haver algo que explique essa conexão. Clara disse, sua urgência crescente. Ivana virou as páginas mais rápido, e então a viu. Uma fotografia amarelada, quase desbotada. A revelação golpeou Ivana como um soco no estômago. Então era tudo um engano? Carlos, Ricardo, era a mesma pessoa? O nó na garganta parecia apertar mais. Mas ele não era o avô. Ele era o amante da avó. Clara agarrou seu braço, a compreensão batendo em sua mente. Se a avó estava com ele, quem era realmente este Ricardo? Por que ocultar sobre o avô e sobre o passado? Por que não falar? Mas antes que pudessem processar totalmente a avalanche de informações, o telefone vibrou de novo, cortando o silêncio pesado. Clara atendeu com hesitação. A expressão de seu rosto mudou de expectativa para pânico instantaneamente. É um homem, um primo. Ele disse que tem algo a contar. O nome dele é Ricardo. Clara sussurrou, quase sem ar. A vertigem tomou conta de Ivana, e os pedacinhos da história que sempre conhecera começaram a ruir. O que mais estava por trás dessa cortina de segredos? A pressão de perguntar tudo àquele homem parecia monumental. O que ele saberia? E se a verdade fosse uma sombra ainda mais densa do que imaginaram? As cartas agora representavam muito mais do que memórias. Eram as chaves de um mistério maior. A lenda da família não estava apenas distorcida, mas tecida com um fio de sangue que parecia doer. O passado acabou de tocar o presente. O que mais tinham que descobrir antes que fosse tarde demais? Ivana mal tinha tempo para processar a revelação de Clara. O nome Ricardo ecoava em sua mente,
como um tambor impiedoso que anunciava perigos desconhecidos. A adrenalina a fazia agir no impulso, seu coração acelerado, batendo como se tentasse escapar do peito. A ideia de um primo, uma conexão que poderia trazer mais segredos à superfície, a deixava em estado de alerta. Precisamos saber o que ele quer, Clara disse, sua voz entrecortada pela ansiedade. O telefone ainda pulsava na mão dela, como um coração nervoso. As duas irmãs se entreolharam, um misto de medo e coragem repleto nas suas expressões. Sim, precisamos, mas e se esse tal Ricardo for outra armadilha? Não podemos confiar em qualquer um que se apresente afirmando ser da família. Ivana estava ofegante, as palavras escapando apressadas para acompanhar a tempestade de pensamentos na sua cabeça. As cartas são a única coisa que podemos confiar. Precisamos entendê-las melhor. Enquanto Clara falava ao telefone, Ivana percebeu como a atmosfera do porão havia mudado. As sombras, que antes eram apenas reflexos do passado, pareciam agora dançar ao redor delas, quase como se as lembranças dos avós estivessem se manifestando. A casa, 500 e tantos anos de histórias, tinha mais segredos do que imaginavam. Clara desligou o telefone abruptamente, o olhar ainda confuso. Ele disse que está a caminho. Disse que tem algo importante para nos revelar sobre a avó e sobre o passado dela. Aquelas palavras pendiam no ar, pesadas e carregadas de uma nova sensação a acometia, algo familiar como uma memória distante que não conseguia alcançar. Foi quando um brilho no canto do porão chamou sua atenção. Era um pequeno baú, parcialmente coberto por uma colcha empoeirada. Vem cá! Ivana chamou, puxando Clara com ela. Olha isso! Com as mãos trêmulas, elas abriram o baú. Dentro estavam vários objetos antigos, brinquedos, fotos e, para surpresa de Ivana, uma fita cassete. Com cautela, ela retirou o objeto e olhou para Clara. O que será que tem aqui? Devemos ouvir, Clara sugeriu, já se movendo para encontrar um antigo gravador de fitas que estava guardado em outra parte do porão. O som do motor do aparelho quebrava o silêncio denso como uma tempestade, enquanto a fita girava. Quando a gravação começou, uma voz familiar preencheu o espaço. A voz da avó Lourdes. Se você estiver ouvindo isso, é porque eu não estou mais com vocês. Há segredos que eu guardei. Segredos que o tempo me obrigou a esconder. O que vou contar pode mudar tudo o que você conhece sobre nossa família. A tensão no ar se intensificou. Ivana e Clara trocavam olhares preocupados, mas a curiosidade as mantinha presas ao momento. Ouvir aquela voz era como ter um pedaço da avó de volta. Mas o que ela diria a seguir? Cada frase parecia ser uma bomba prestes a explodir. Carlos não era apenas um amor perdido. Ele era... A voz da avó pausou e Ivana sentiu o coração acelerar. Carlos era o irmão que nunca conheci. E Ricardo, o pai de vocês, na verdade, era o seu verdadeiro nome. Eu o usei como um escudo. A verdade que protegi. Eu não consegui escapar. Ricardo não só fez parte de minha vida, mas ele também... Uma interrupção abrupta cortou a gravação, como se o destino tivesse decidido sussurrar a primeira parte da verdade e arrebatar as palavras finais antes que pudessem decifrar seu significado. O baú parecia tremular ao fundo, e a revelação... Carlos, o irmão, e Ricardo, o pai. Ivana parou, a cabeça girando. O que está acontecendo? Nossa avó teve um irmão?
Clara teve um lampejo, a respiração pesada. E se esse Carlos não tivesse partido como ela disse? E se estivesse aqui, escondido no passado? As palavras dela reverberaram, e Ivana percebeu que a bomba estava prestes a explodir, mudando tudo mais uma vez. As cartas, a fita, tudo se conectava, mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. E o que mais estariam prestes a descobrir? Um aviso soou como um eco no fundo de sua mente. O passado tinha suas armadilhas e não havia como escapar. A gravação estava na metade quando aconteceu. A voz de Lourdes soava distante, cheia de segredos e dores. O coração de Ivana pulsava com cada palavra. Ricardo não só fez parte de minha vida, mas ele também... O resto se perdeu em um estalo e o gravador chiou. Não podiam esperar. A necessidade de respostas era maior que o medo. Precisamos saber o que aconteceu. Ivana exclamou, a alucinação de descobrir a verdade a impulsionando para frente. Engoliu em seco e seus dedos tremiam. Vamos ouvir de novo. Clara concordou, mas antes que pudessem reiniciar a fita, um estrondo irrompeu. A porta do porão se abriu com um rangido agudo, e uma figura familiar apareceu, drenando a cor do rosto de Ivana. Era Ricardo, o homem que as cartas não haviam mencionado. Ele parecia mais velho do que Ivana se lembrava, os olhos escuros brilhando com um misto de urgência e ansiedade. Eu não deveria estar aqui. Ele não passou pela porta, como se houvesse uma barreira invisível impedindo sua entrada. Mas eu precisava falar. Ivana estava em choque. O que ele estava fazendo ali? E mais, como ele ousava aparecer depois de tantos anos? Clara se colocou à frente de Ivana, como um escudo. O que você quer? O que está acontecendo? Eu vim por causa das cartas, disse Ricardo, a voz vibrando na sala escura. E por causa da gravação. Eu sei o que sua avó não teve coragem de revelar. A tensão subiu. Ivana mal conseguia respirar. E o porão que antes parecia apenas um depósito de segredos, agora era um campo de batalha emocional. O que ele sabia? Você conhecia Carlos? Ela perguntou, a curiosidade se misturando ao medo. Quem ele realmente foi? Carlos, ele era o meu irmão. E Lourdes, ela não amava Ricardo da maneira que você pensam. A verdade que ela protegia a destruía. Ivana sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que ele estava dizendo era um labirinto de confusão. Destruía? Como assim? Você está dizendo que não havia amor entre eles? As palavras deixaram sua boca, revelando sua incredulidade. Sim, Ricardo disse, a voz mais suave agora, uma dor visível em seu olhar. Lourdes me amava, só que ela não teve escolha. O que aconteceu? Ninguém jamais soube. O tempo pareceu parar enquanto os silêncios se transformavam em gritos. Por um momento, a verdade se movia lentamente, como uma sombra prestes a engolir tudo ao redor. Clara estava pálida. Que você quer dizer com sua avó te amava? Ela estava casada com nosso pai. Como isso faz sentido? Ricardo hesitou como se as palavras fossem espinhos. Ela não queria estar com Ricardo. O homem que vocês conhecem como pai é, na verdade, um desconhecido. Carlos era o amor da vida dela. Ivana balançou a cabeça em negação. Você está dizendo que o nosso pai nem era o homem que amo? Sim. O homem que você conhece como pai foi apenas uma pessoa que tomou o lugar errado na vida dela. Um silêncio perturbador cobriu o ambiente,
e a verdade parecia estar desmoronando o pouco que Ivana entendia sobre a própria identidade. Mas o que aconteceu com Carlos? Onde ele está agora? A pergunta saiu como um sussurro, a agonia de não saber o que havia se passado. Ricardo deu um passo à frente, a urgência em seu olhar se transformando em desespero. Ele está mais perto do que você imagina. Ele nunca se foi, Ivana. Você só precisa saber onde olhar. Um mês de caos e incertezas agora adensava-se dentro dela. O que você quer dizer? O quê? Mas antes que pudesse terminar, um tremor profundo percorreu as paredes do porão, como se a casa estivesse se agitando em resposta à revelação. Uma poça de água começou a escorregar pelas fissuras no chão. Clara gritou, seguida do ruído ensurdecedor de uma lâmpada estourando. Saia daqui! Agora! Ivana gritou, puxando Clara pelo braço. O tremor aumentava e a tensão explode. Mas e as cartas? E a gravação? Perguntou Clara, o medo se destacando na voz. É agora ou nunca, disse Ivana. E juntas, elas seguiram Ricardo, agora um aliado inesperado, enquanto a casa parecia sussurrar os segredos que guardou por tanto tempo. O passado estava prestes a se revelar, mas a direção era incerta. Que verdades poderiam estar enterradas sob os tijolos daquela casa? A urgência de escapar e descobrir a verdade deixava um nó no estômago, e a pergunta que pairava no ar era se elas conseguiriam desvendar as sombras antes que tudo completamente as engolisse. O pânico tomou conta de Ivana, enquanto a figura de Ricardo pairava na porta do porão, entre a luz fraca e as sombras que dançavam pelas paredes. Ricardo, o que você quer de nós? A voz de Clara estava estridente, cheia de medo. Eu não vim só para contar sobre a sua mãe, disse Ricardo, os olhos sombrios, carregando a urgência de um segredo pesado. A verdade que vocês buscam é mais profunda. Carlos e eu... As palavras reverberaram, ecoando dentro dela como um pesadelo que começava a se concretizar. O que isso significava? Você está dizendo que Carlos, o homem que conhecemos apenas pelas cartas da nossa avó, era seu irmão? E ele sabia de toda essa história? Ricardo balançou a cabeça, a dor estampada em seu rosto. Sim, mas há mais. Ele não era apenas o amante da sua avó. Ele era também o filho perdido. Um segredo que sua avó guardou às 7 chaves. E eu sou a razão disso. Os olhos de Ivana se arregalaram e o aperto no peito se transformou em um grito silencioso. Clara olhou com a expressão de quem acabou de ter sua vida virada do avesso. Como assim a razão? O que você quer dizer? Ricardo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar a verdade de uma tragédia. Naquela noite em que tudo aconteceu, quando Carlos desapareceu, eu era o filho caçula da Lourdes. O que ela nunca quis que soubessem. Carlos ficou e eu fui embora. Ela fez de tudo para proteger os dois, mas o preço foi muito alto. Você está dizendo que a avó teve um filho com o pai que nunca foi mencionado? Como pode ser? Ivana questionou, a mente tensa, mutando entre a realidade e a confusão. Exatamente. Eu estava longe quando ela precisou de mim. Ele respondeu, os olhos marejados. O que aconteceu naquela noite foi uma tragédia.
E um sacrifício que eu não pude evitar e que ainda pesa sobre mim. Ivana olhou para Clara, seus corações palpitando em sincronia, como se um pêndulo os puxasse em direções opostas. O que aconteceu com Carlos depois? Ele ainda está vivo? Ricardo passou a mão pelo cabelo, o desespero palpável. Eu não sei. O que eu sei é que Carlos sofreu para manter sua mãe e as irmãs a salvo. Por isso ele ficou, mesmo sabendo dos perigos. Um tremor começou a correr pelo chão, e o baú ao lado delas parecia vibrar com uma energia antiga. Ivana notou que as paredes do porão estavam começando a rachar, o ambiente em tensão. O que está acontecendo? Gritou, enquanto um barulho ecoou em algum lugar acima. É o lugar, o porão. Ele guarda segredos demais, disse Ricardo, desesperado. E a verdade que sua avó escondeu pode ter consequências que vocês não podem imaginar. Antes que pudesse completar, um barulho estrondoso reverberou, e a lâmpada piscou intensamente. Um pedaço do teto ruiu, e Clara se jogou ao chão, puxando Ivana junto. "O que foi isso?" gritou, a adrenalina em alta. O ar estava pesado. Os segredos estavam se manifestando fisicamente. Ricardo se virou, observando o que estava acontecendo. "Precisamos sair daqui", disse, e ele avançou, puxando as irmãs com ele. Enquanto fugiam, Ivana sentiu seu coração disparar. "Você tem que nos contar tudo, Ricardo. Não pode deixar isso assim." Mas, à medida que eles corriam pelas escadas em direção à saída, o teto desabava, formando uma barreira entre eles e a liberdade. A luz saía de forma disforme, como se quisesse iluminar o que ainda estava digitalizado dentro delas. Ao chegarem ao topo, Clara parou e caminhou em direção a uma antiga caixa de fotos que estava na estante. "E se Carlos for o nosso pai?" O que quer que estivesse prestes a ser revelado deixava a atmosfera ainda mais pesada. A corrente do sangue os unia em um passado que valsava entre dor e amor destroçado. Ricardo olhou para fora, a expressão angustiada. Se você descobrir a verdade sobre a avó, ele pode não ser o que você espera. E o que está por trás dele é algo que pode mudar tudo. Mais uma vez. As últimas palavras de Ricardo pairaram no ar como um eco distante, e enquanto uma nova onda de dor e revelações os envolvia, Ivana sentiu como se todo o passado que conhecia estivesse prestes a desmoronar. O que mais iria surgir nas sombras da memória da avó? E se Carlos realmente fosse o pai, o que isso dizia sobre elas? "Precisamos descobrir a verdade, de uma vez por todas", Ivana murmurou, enquanto a casa ao redor parecesse balançar, como se estivesse prestes a revelar mais segredos. E com isso, a jornada estava apenas começando. Ivana mal tinha tempo para processar a revelação de Clara. O nome Ricardo ecoava em sua mente como um tambor impiedoso que anunciava perigos desconhecidos. A adrenalina a fazia agir no impulso, seu coração acelerado batendo como se tentasse escapar do peito. A ideia de um primo, uma conexão que poderia trazer mais segredos à superfície, a deixava em estado de alerta. "Precisamos saber o que ele quer", Clara disse, sua voz entrecortada pela A. As duas irmãs se entreolharam, um misto de medo e coragem preenchendo suas expressões. "Sim, precisamos. Mas e se esse tal Ricardo for outra armadilha? Não podemos confiar em qualquer um que se apresente afirmando ser da família." Ivana estava ofegante, as palavras escapando apressadas para acompanhar a tempestade de pensamentos na sua cabeça. As cartas são a única coisa que podemos confiar. Precisamos entendê-las melhor." Enquanto Clara falava ao telefone,
Ivana percebeu como a atmosfera do porão havia mudado. As sombras, que antes eram apenas reflexos do passado, pareciam agora dançar ao redor delas, como se as lembranças dos avós quisessem se manifestar. A casa, cheia de histórias, tinha mais segredos do que imaginaram. Clara desligou o telefone abruptamente, o olhar ainda confuso. Ele disse que está a caminho. Disse que tem algo importante para nos revelar sobre a avó e sobre o passado dela. Aquelas palavras pairavam no ar, pesadas e carregadas de significado. Ivana já imaginava o que poderiam descobrir, mas algo em seu íntimo lhe dizia que a verdade poderia ser mais complicada do que sonhavam. Respirou fundo, tentando acalmar o tumulto que crescia dentro dela. Uma nova sensação a acometia, algo familiar, como uma memória distante que não conseguia alcançar. Quando um brilho no canto do porão chamou sua atenção, era um pequeno baú, parcialmente coberto por uma colcha empoeirada. "Vem cá!" Ivana chamou, puxando Clara com ela. "Olha isso!" Com as mãos trêmulas, elas abriram o baú. Dentro estavam vários objetos antigos, brinquedos, fotos e, para surpresa de Ivana, uma fita cassete. Com cautela, ela retirou o objeto e olhou para Clara. "O que será que tem aqui? Devemos ouvir." Clara sugeriu, já se movendo para encontrar um antigo gravador de fitas que estava guardado em outra parte do porão. O som do motor do aparelho quebrava o silêncio denso como uma tempestade, enquanto a fita girava. Quando a gravação começou, uma voz familiar preencheu o espaço, a voz da avó Lourdes. "Se você estiver ouvindo isso, é porque eu não estou mais com vocês. Há segredos que eu guardei, segredos que o tempo me obrigou a esconder. O que vou contar pode mudar tudo o que você conhece sobre nossa família." A tensão no ar se intensificou. Ivana e Clara trocavam olhares preocupados, mas a curiosidade as mantinha presas ao momento. Ouvir aquela voz era como ter um pedaço da avó de volta, mas o que ela diria a seguir? Cada frase parecia ser uma bomba prestes a explodir. Carlos não era apenas um amor perdido. Ele era... A voz da avó pausou e Ivana sentiu o coração acelerar. Carlos era o irmão que nunca conheci. E Ricardo, o pai de vocês, na verdade, era seu verdadeiro nome. Eu o usei como um escudo. A verdade que protegi, eu não consegui escapar. Ricardo não só fez parte de minha vida, mas ele também. Uma interrupção abrupta cortou a gravação, e Ivana sentiu que suas esperanças estavam se esvaindo. O nervosismo crescia, enquanto Ricardo deixava os olhos fixos no passo que ela e Clara davam, como se uma bomba estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Mas antes que pudessem processar tudo, outro som ecoou no porão. Um golpe seco, como se alguém tivesse batido na porta atrás delas. As irmãs se entreolharam, a ansiedade aumentando. Quem mais poderia ser? Clara, "Não posso deixá-las aqui." E foi nesse momento que a porta se abriu com um estalo. Um homem apareceu. Ele tinha os olhos de uma sombra familiar. Os mesmos olhos que Ivana reconheceu dos retratos antigos da avó. O coração dela parou. Era Carlos! "Chega de segredos!" Carlos gritou, com a intensidade de um vendaval, enquanto entrava na sala. "Sinto que chegou a hora de dar a verdade ao que pertencem." Ivana mal sabia o que dizer. O homem que sempre pensou ser um mito agora estava ali. Suas feições tão reais e intensas que quase a deixaram sem fôlego. "Isso não faz sentido." "Você está aqui? Você é?" "Eu sou o que você sempre quis saber, Ivana." Carlos respondeu interrompendo-a. "Mas eu não venho em paz. Você e Clara devem decidir se querem saber a verdade. Se estão prontas para o que está por vir, pois os laços que conhecem estão prestes a se desatar." O ar frio cortou a atmosfera de confiança. E Ivana percebeu que tudo o que acreditava saber poderia estar mudando para sempre.
A relação que pensavam ter com Ricardo e Lourdes estava à beira de um colapso emocional. As perguntas giravam na mente de Ivana. Até onde iriam os segredos? Quais verdades elas estavam prestes a descobrir com Carlos ali? Enquanto o passado se aproximava em forma de Carlos, Ivana sabia que estava prestes a mergulhar em uma situação muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E a única certeza que tinha era de que a vida que conheciam iria se transformar radicalmente. O silêncio que se instalou no porão era ensurdecedor. Carlos estava ali, bem diante delas, e Ivana mal conseguia absorver aquela realidade. As palavras dele a ressoavam como um eco. Chega de segredos. E a intensidade daquele momento parecia um pesadelo, mas agora ele estava ali e ela precisava entender. Carlos, você é real? A voz de Ivana mal saiu. O homem que sempre foi apenas uma sombra nas histórias da avó, agora ocupava um espaço físico e palpável. Sim, Ivana. Sou eu. Cheguei para enfrentar o que ficou enterrado por tanto tempo. Carlos disse, seu olhar grave e intenso. A dor e a verdade se misturavam naqueles olhos. E Ivana sentiu um aperto no coração. Clara estava paralisada, mas um impulso de coragem a fez dar um passo à frente. Você tem que nos dizer tudo. Como isso pôde acontecer? O que aconteceu com você e com nossa avó? A história dela nunca foi simples. Carlos começou, olhando ao redor, como se o lugar em si pudesse contar a história melhor do que ele. Lourdes fez escolhas difíceis. Eu sempre amei Lourdes, mas a vida nos separou de forma cruel e eu vivi com o peso de um amor não correspondido. Estava sempre por perto, mas não tinha como entrar. Um homem que ela não pôde ter. O tempo parecia se arrastar enquanto Carlos revelava suas verdades. Ele falava sobre como cada escolha, cada dia havia sido uma luta. Como ele mantinha um amor escondido, mesmo quando a vida o empurrou para longe. Ivana e Clara absorviam a dor que emanava dele, criando uma conexão inesperada. E Ricardo? Ivana perguntou, sua voz tensa. O que ele representa nessa história? Carlos hesitou, um lamento profundo ecoando do fundo de sua alma. Ricardo era a maneira de Lourdes proteger o amor que não pôde viver. Ela o usou como um escudo, e eu me tornei um fantasma em sua vida. Algo que ela não pôde compartilhar, maximizando a dor de perder o amor da vida dela. Precisamos saber o que você quer de nós agora. Clara questionou, a angústia visível em seu olhar. Quero que você compreenda, que aceitem a complexidade de quem somos, que a verdade, mesmo que dolorosa, é libertadora. A memória de nossa família está manchada pelo que não foi dito, mas pode ser um caminho para a cura. Carlos respondeu, um olhar de esperança surgindo em seu semblante. O ambiente estava pesado, carregado de emoções que não podiam mais ser contidas. Ivana sentiu uma lágrima escorregar pelo seu rosto e rapidamente se lembrou das histórias da avó, dos cheiros do café e do pão caseiro. O esforço da avó para proteger sua família agora se tornava claro aos olhos delas. Como que em resposta, um leve odor de café fresco se espalhou pelo ar, como se a avó estivesse ali com elas, oferecendo conforto, ainda que de forma metafórica. Ivana fechou os olhos por um momento, lembrando-se do calor do abraço da avó, das risadas ecoando pelas paredes da casa. Todas aquelas memórias de amor, carinho e dor estavam entrelaçadas e não poderiam ser desconsideradas. Talvez seja a hora de escrever nossa própria versão dessa história, disse Ivana. A determinação acumulada naquelas palavras
Precisamos honrar a memória da avó e lidar com o que aprendemos. Clara assentiu, a respiração mais calma agora. Sim, vamos parar de esconder. Vamos contar a verdade. Os três se uniram em um círculo, como se fossem os elos de uma corrente forte, determinada. Em uma tarde ensolarada, as irmãs se sentaram em família ao redor da mesa da cozinha. Carlos trouxe velhas fotografias e cartas esquecidas. Cada imagem, cada carta era uma peça do quebra-cabeça familiar que tantos haviam deixado de lado. As paredes da casa, antes repletas de histórias não contadas, agora vibravam com o eco de vozes da memória e as risadas de um passado que não podia mais ser ignorado. Uma limpeza e uma nova vida estavam prestes a desabrochar. Ao terminar o dia, Ivana sentiu a presença da avó. Uma presença sombria, mas também esperançosa. Uma lembrança de que os legados familiares não são um fardo, mas uma forma de unidade que nos traz a liberdade. Em um último gesto de homenagem, Ivana e Clara escreveram cartas para cada membro da família. Uma conversa com as gerações passadas, compartilhando suas promessas de reconstrução e reconciliação. Uma maneira de dizer que a verdade é sempre mais forte para unir e que cada história, ainda que difícil, pode florescer em algo belo. Você precisa se inscrever agora, o narrador disse, seus olhos brilhando com a energia de uma história compartilhada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Espalhe a verdade e a força de cada história, porque a cada clique no like e as mensagens que você deixar dos comentários, trazemos mais